que nós fora do mundo... Desculpa. Nós fora do mundo formal da faculdade tratamos a todos por tu, portanto conhecemos a todos mais ou menos, uns são mais novos, outros já foram nossos alunos, outros foram nossos professores, temos alguma dificuldade, mas nós conhecemos a todos, damos-nos todos bem uns com os outros, pelo menos os que estão aqui damos-nos bem, de certeza. Portanto, eu queria agradecer à Mariana e ao Luís terem vindo hoje à nossa sessão, temos estado aqui a fazer um ciclo de webinars sobre esta questão até das comunidades de energia. O tema que foi escolhido por vocês, imagino eu, que é um tema bastante interessante, constitucionalidade do comum no mundo de cidades, dinâmicas e energias. E eu não queria deixar só 2 breves palavras para apresentar cada um de vocês, embora nós hoje em dia temos a nossa vida toda exposta na internet, não é? Basta procurar o nome de cada um de nós, está lá tudo, o nosso Ciência Vitae diz logo tudo, não é? A Mariana, vou começar por dizer a parte que eu acho que é mais interessante para aqui, não é? É investigadora integrada do Instituto Jurídico, isto é promovido pelo Instituto Jurídico e, portanto, também estávamos a falar nisso há bocadinho com o Luís, também candidataram a um projeto para poderem investigar estas áreas. É, para além disso, juíza conselheira no Tribunal Constitucional, diz aqui efetivamente desde 2019, não é? Portanto, nessa tarefa já teve outras no Tribunal Constitucional e continua a ser professora na nossa faculdade, embora tenha o contrato suspenso, mas continua com esse, e portanto também essa ligação. O Luís é investigador também do Instituto, investigador integrado do Instituto e é professor da nossa faculdade. Eu acho engraçado ler o teu currículo, Luís, porque é mais ou menos como o meu. Nós somos licenciados na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, somos mestrados na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e somos doutorados na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, não é a mesma coisa para a Mariana, que fez o doutoramento noutra escola, mas nós somos assim aquela geração mais tradicional que faz tudo na mesma casa, não é? Portanto, mas não acho que sejamos piores que os outros, não achas, Luís? Acho que não somos piores que os outros. Eu não tenho esse complexo, mas... Também não tenho. Mas pronto, estão apresentados os nossos convidados, são os nossos palestrantes de hoje, na verdade também estudam estes temas. Eu vou passar a palavra para vocês falam o tempo que entenderem, sempre na ótica de que depois gostaríamos de deixar um bocadinho na parte final para algumas questões. Nós vamos tomando conta aqui no chat e nas questões, algumas questões que vão sendo colocadas para tentar organizar depois na parte final, para não estarem preocupados em ler o que lá está bem? E passo-vos a palavra para vocês, não sei se querem fazer alguma apresentação, se vão falando, como acharem melhor, é uma questão que está do vosso lado, está bem? Eu trouxe aqui um PowerPoint só para não ser tão aborrecido o acompanhamento, embora, só com o índice que nós combinamos. Como repararão, é muito rudimentar, além de que eu uso sempre como pano de fundo dos PowerPoints aquele modelo do quadro, do quadro negro que nós temos nas salas de aula, que é para dar a sensação de que não me desliguei por completo ainda desse paradigma e portanto, se me derem autorização... Certo, desculpa, não estás autorizado para... Não está no princípio. Ora bem, a nossa ideia é... Luís, põe no modo de apresentação, se não te importas, se calhar. Estou a ver se sai isto aqui de cima. Eu percebo. É só porque preenche a tela maior, nós conseguimos ver, mas de todo modo, isso, exatamente. Estou a ver se... Cá em baixo de tudo, naquele slide, apresentações, olha, apresentação de diapositivos, na outra, vai andando, transições, animações, cá em cima. Fecheiro. Aqui. Isso, estrutura, isso, e agora ali, a partir do diapositivo atual ou a partir do a ver se ele não entrava no automático, mas acho que este dá. Acho que aí vai entrar, vamos, exato, está bem, está ótimo. Só depois eu também sou capaz de ter de ir lá atrás buscar uma outra coisa, só para pôr aqui no chat, para quem acompanha também ver um ou outro texto. E o que nós combinamos, eu e a Mariana, isto sem prejuízo de também agradecer desde já a oportunidade, mas também direi alguma coisa sobre isso. O que nós combinamos foi começar por fazer, digamos assim, uma ligação deste tema genérico que nós apresentamos ao ciclo de conferências, de webinars,
para se perceber a que título é que se dá a interseção, e depois faríamos, no fundo, uma aproximação das questões que podíamos dizer que são mais teóricas, até digamos, de filosofia política e normativa sobre a organização da cidade, a tutela dos comuns, para aquelas que têm uma projeção constitucional já no plano dogmático e até com repercussões depois no direito público em geral. Portanto, no fundo, é o mesmo que dizer, vamos tentar ir do mais lato para o mais restrito, do mais geral para o mais concreto. E os passos que eu propunha eram essencialmente estes. Queria primeiro, então, fazer esse enquadramento para depois me deter rapidamente no ponto que é mais delicado nesta matéria, que é precisamente o de saber em que é que consiste o comum ou os comuns, o sentido de comunidade a que vem sendo dado relevo no pensamento crítico em geral e na teoria jurídica em particular. Isso depois vai nos dar uma deixa para considerar uma proposta recente que passa precisamente por acentuar essa dimensão muito importante do comum, seja enquanto sujeito, seja enquanto adjetivo, o bem comum como os bens comuns, referido ao espaço citadino. E a Mariana tomará a partir desse ponto para aprofundar, depois dessas referências, o que é que significa o constitucionalismo do comum ou a constitucionalidade do comum, e depois deixaremos para o final, para também não maçar muito, eventualmente até para as perguntas, o que, digamos, uma apreciação a partir deste quadro de pensamento das propostas, sobretudo das comunidades energéticas. Nós sabemos que elas não esgotam as possibilidades que são abertas pelas iniciativas europeias e nem sequer pelo Decreto-Lei de 2019, também há aí as possibilidades do autoconsumo, etc., como nós sabemos, com as diferenças que existem entre elas, mas o aspecto que tem sido mais mobilizador no plano internacional, não há dúvida nenhuma, é a perspectiva de devolver o poder aos cidadãos e através destas novas possibilidades de cooperação, no sentido estrito até, de criar cooperativas de prosumers, de produtores-consumidores, nós estarmos efetivamente a pavimentar o caminho para flanquear alguns dos bloqueios que o sistema económico dominante capitalista continua a pôr. E o que é que nós vamos, então, depois, como digo, isto é mais porventura para o debate, mas mesmo assim eu alinhavei 3 ou 4 tópicos, algumas chamadas de atenção para os problemas que as iniciativas europeias e a própria tradução legislativa nacional continuam a apresentar deste ponto de vista, porque há algumas indecisões que podem gerar alguns equívocos no modo como vão atuar estas comunidades energéticas. Sem querer antecipar demasiado, torna-se evidente que elas não resistem à linguagem digamos, do consumo, do consumidorismo, não estão completamente imunes à mercadorização e, portanto, é bem possível, e de resto isso já está a acontecer no plano da União Europeia com a pressão dos lobbies, é bem possível que elas venham a ser capturadas por empresas especializadas do setor, com capacidade desde logo para criar exigências do ponto de vista da regulamentação no tocante ao acesso à rede, por exemplo, no tocante à inserção nestes planos, nestas plataformas, que dificultarão muito esse autogoverno que traz consigo uma promessa um pouco emancipatória e portanto, é isso que nós depois deixaremos em aberto.
E começando sem demorar mais, de facto, eu queria agradecer muito à Natália e à Fernanda pelo facto de nos terem dado a oportunidade de responder às exortações constantes nos dias de hoje para a transdisciplinariedade, porque nós estávamos a desenvolver um projeto à margem deste, mas que se sobrepunha parcialmente, que tinha aqui algumas interseções, e não há dúvida nenhuma, convém assumir isto com honestidade, que são temas distintos. Mas nós, até do ponto de vista metonímico, fomos duplamente à procura do comum. Não só vamos estudar o comum, porque como fomos à procura do que havia de comum entre o que estávamos a estudar e o que foi tratado nestes ciclos de seminários. E o primeiro ponto, então, queríamos tornar claro, para não haver equívocos, é o da perspectiva de que eu e a Mariana arrancamos para tratar desta matéria, a perspectiva constitucional, a partir da qual nós procuramos depois esses pontos de contacto. É uma perspectiva constitucional que nós costumamos filiar diretamente no pensamento do professor Peter Haberla e na ideia de que quer a constitucionalidade, quer o pensamento que a reflete, são expressões culturais. Isto quer dizer que a teoria constitucional tem aberturas naturais ao pensamento histórico, à análise dogmática, mas também a considerações políticas, a reflexões que são sociológicas, económicas, politológicas, e só nesse sentido é que acho que vale a pena fazer a advertência que não pareça que isto é só pura especulação vazia. É deliberada esta tentativa de unir considerações filosóficas, dogmáticas e teóricas e metodológicas. Mas esta concepção cultural casa-se com uma ou outra, sobretudo na sua operatividade, que tem que ver com a relação da constitucionalidade com a realidade social. E é neste domínio que se acentua a componente crítica e que podemos dizer transformadora do direito constitucional. A concepção do direito constitucional como cultura significa que ele tem sempre uma orientação, é sempre direcionado, tem sempre uma determinada materialidade marcada pelas relações sociais das quais emerge, face às quais se posiciona historicamente. E, em particular, nós revemos-nos numa concepção do direito constitucional que assume esse caráter projetual. As comunidades, através das constituições, projetam-se coletivamente no tempo. Não quer dizer, obviamente, que definam programas de governo, não é desse dirigismo que estamos a falar, mas não há dúvida que pelo menos definem uma certa orientação num sentido desenvolvimentista. O que é que isto quer dizer? Elas inscrevem-se na ideia de que, através das constituições, se quer democratizar, segundo uma certa orientação normativa, a sociedade. Não é muito comum usar esta expressão, mas podemos falar verdadeiramente de um constitucionalismo com uma componente social-democrata e não puramente liberal. E depois, no plano global, a influência é do interconstitucionalismo, no sentido de que este posicionamento não é isolado. Ele encontra parceiros e émulos, sobretudo no contexto cultural europeu, mas também, hoje em dia, como se costuma dizer, no do sul global. E estas notas são muito importantes porque são elas que amparam, por exemplo, a proposta recente do Ferraioli, no sentido de admitir um constitucionalismo da terra, muito polarizado na ideia de bens. Em vez de se pensar em apenas os direitos como entitlements,
compreendesse a organização das comunidades políticas como formando uma grande rede molecular que, tendo de lidar com problemas globais, problemas da Terra, se organiza sobretudo em função dos bens que estão em causa nessa problematização. E, portanto, como vem só nesta referência, esta vivacidade, esta agitação doutrinal que deixa este rasto verbal, terminológico, tantas designações, tantas classificações para o constitucionalismo, infelizmente, do ponto de vista psicanalítico e político, tem um cariz um pouco compensatório ou sublimador, porque acaba por ser o resto de uma impotência prático-normativa que o constitucionalismo, apesar deste excesso de imaginação, ou por isso mesmo, continua a experimentar. Apesar disto, obviamente, nós também o que queremos aqui trazer, oferecer, é uma perspectiva que, do ponto de vista da experiência, no imediato é complementar. A Mariana, muito mais com a mão na massa, do ponto de vista jurídico ou judicial, e eu aqui com uma perspectiva que é muito mais político-institucional, muito mais centrada na organização estrutural da sociedade. Mas estes dois aspectos, a meu ver, são muito importantes porque eles estão em jogo precisamente naquilo de que nós aqui vamos tratar. No que vou dizer há 2 ou 3 aspectos últimos que queria frisar. Chamar a atenção, só numa perspectiva, perdoem-me, um pouco de divulgação, um pouco pedagógica, porque eu bem sei que o direito constitucional não é frequentado diariamente, sobretudo nestas componentes doutrinais e teóricas, por todos os juristas, como é normal. O que se invoca do direito constitucional são os sedimentos mais consistentes, do ponto de vista dogmático, são os que interessam para as diferentes áreas do direito. Mas vale a pena ter em conta que, no contexto desta nossa perspectiva, é muito evidente a recuperação do interesse pela economia e pela sociedade por parte do pensamento constitucional. O que quer dizer que o constitucionalista hoje, fazendo jus a uma profecia do professor Garcia de Enterria, segundo o qual isto ia deixar de ser uma disciplina jurídica e ia transformar-se numa disciplina enciclopédica, transdisciplinar, mas a verdade é que o constitucionalista hoje encontra-se, por exemplo, necessariamente com as propostas da economia fundacional, da economia donut e circular, da economia de missão, e por essa via, com as propostas de serviços básicos incondicionais, de exploração de práticas de comunização, num sentido amplo, que são, em parte, as que também são convocadas, as que também se veem convocadas a propósito das comunidades energéticas. E, portanto, já se vê quais são os pontos de contacto evidente, a referência do constitucionalismo ao comum, a alusão ao mundo das cidades, que formam um sistema, com as implicações jurídicas que isso tem. Começou por se falar na substituição do modelo da pirâmide pelo modelo da rede, o François Hoste, o Kirchhoff, depois na Verfassungsverbund, do Pernice, os modelos multiníveis, e hoje cada vez mais se fala nos modelos inter e trans, de relacionamento entre normas, entre organizações, entre práticas ou atos juridicamente relevantes. E para encerrar este tópico e avançar, há aqui uma pequena nota irónica. Nós acrescentamos o energias e dinâmicas, jogando aqui com o sentido etimológico do termo, porque na física e na metafísica do Aristóteles, dinamis é potência, ou seja, é a aptidão inscrita em qualquer coisa para realizar determinado fim. E a energia é a atualização da potência.
De maneira que é precisamente aqui que nós nos vamos situar entre as possibilidades e as potencialidades que as exigências normativas nos abrem e o modo como elas têm vindo a ser concretizadas ou podem ser concretizadas. Portanto, o recurso energia, o espaço citadino, como bens e questões comuns ou do comum, entre princípios, problemas e práticas. Ora, era mais ou menos isto. E agora, muito rapidamente, o propósito não é assustar ninguém, mas esta é uma matéria que também, desculpem, é vício profissional. Como tenho estado há muitos anos a tentar organizá-la, sistematizá-la, acabo sempre por refletir isto também nas apresentações. Mas a verdade é que quando hoje se apela ao comum e à comunidade, e vamos ver que um dos aspectos interessantes é que há quem discuta se as comunidades energéticas se deviam chamar comunidades, desde logo por causa da participação ser eletiva, ser voluntária, o que põe em causa o significado originário de uma comunidade, mas o locus communis para nós juristas, como é conhecido, é o do Maine e sobretudo do Tanis, quando distinguiram a comunidade como uma organização social espontânea no interior da qual nós nascemos e as sociedades modeladas à imagem das empresas constituídas pelo homem e, portanto, de base contratual voluntária. Há uma série de lições que, mais ou menos inadvertidamente, atuam, funcionam, inspiram o pensamento jurídico sobre estes assuntos, seja as antigas. Basta pensar como nós continuamos a imaginar a coletividade como um barco, a nave que tem um timoneiro, que é uma metáfora platónica. Obviamente que não podemos extrapolar esse modelo de comunidade para todas as instâncias com poder, designadamente local. Mas de todo modo o que eu fiz aqui foi só um levantamento, uma recensão rápida das manifestações ao longo do tempo da ideia de comunidade, seja no pensamento clássico, seja durante a Idade Média, com especial protagonismo para a emergência das cidades, as cidades onde o ar o libertava, sobretudo no caso italiano, com a formação das comune e das primeiras città, que têm efetivamente constituições nas quais se cura dos bens da coletividade, os bens da comunidade, usando uma terminologia que não é nem especificamente pública, nem apenas privatística, mas tudo isto, como nós sabemos, desaparece com a construção liberal, face à qual depois vão surgir uma série de reações ao longo dos tempos, seja as reações conservadoras, seja as românticas, umas mais conservadoras, outras não, seja as socialistas, todas na tentativa de compensar o modelo atomístico da organização coletiva que a sociedade liberal, num certo sentido, acaba por institucionalizar. A comunidade, a partir da Idade Moderna, é concebida de maneira essencialmente nostálgica. Isso não quer dizer que muitos dos movimentos políticos não procurem recuperar alguns aspectos da experiência de ligação, de religação social, de criação de um modo de vida partilhado, que era característica dessas sociedades. E, portanto, nos movimentos socialistas utópicos, etc., nós temos essa mistura, às vezes até de persistências conservadoras, com utopias tecnocráticas de criação de sociedades novas apoiadas nos novos meios da técnica, etc. Ao longo do século XX, o tema da comunidade
apesar dela estar praticamente desaparecida, foi fazendo um caminho mais ou menos silencioso, com o regresso da teologia política, da influência do pensamento teológico no direito constitucional, que entre nós não é muito comum, mas na Mitteleuropa é fundamental. Uma série de autores protestantes, católicos, judaicos, voltaram a apelar à necessidade de pensar a vida social em termos comunitários. O que gerava uma série de debates que ainda hoje são interessantes. Qual é a escala desta comunidade? Será que é uma comunidade de comunidades? É uma comunidade pensada para todo o globo terrestre? Então, com que densidade interna, com que grau de coesão, etc. Ainda reparemos, essa nota que se faz sentir em dois autores muito influentes, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na versão originária. Os personalistas que foram o Jacques Maritain e o Emmanuel Mounier. Depois, a partir do pós-guerra, há um conjunto de autores que vão dar enorme protagonismo a esta discussão sobre a comunidade, mas de uma maneira que podemos dizer, para um jurista, é altamente problemática. É fascinante quando temos uma costela mais filosófica, mas devo reconhecer que é muito pouco operativa do ponto de vista prático. É esta tradição pós-moderna que nós encontramos, sobretudo na França e na Itália, com o Bataille e a ideia de comunidade negativa, o Blanchot, a comunidade inconfessável, o Nancy, a comunidade inoperante, inoperacionalizada, o Agamben e a comunidade que vem. Porventura, de todos, o que dá um contributo mais interessante é o Roberto Expósito, quando chama a atenção para o facto de que nas comunidades nós estamos sempre a resolver a articulação entre duas tendências que são paralelas. Uma tendência imunitária das comunidades para se protegerem face às ameaças e uma tendência interna de organização assente na partilha de obrigações. Reconstrução genealógica que ele faz é muito curiosa, porque ele lembra que comunidade vem de cum munus, com dons, com obrigações comuns. O que quer dizer que uma comunidade não tem de ter nenhum predicado especial, não tem de ter uma fundamentação, não tem de ter um fim. Ela existe no próprio ato, na própria prática de partilhar, desse ser entre. De uma maneira já muito mais, digamos, operativa em termos políticos, encontramos o contributo já nos anos 80 e 90 dos comunitaristas anglo-saxónicos, que são importantes porque também eles, à sua maneira, procuram flanquear e compensar o excessivo liberalismo que se tinha instalado nesse período histórico, em particular nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. E são autores que, de uma maneira ou de outra, com filiação normalmente hegeliana, tentam mostrar que as sociedades só podem ser pensadas e construídas a partir do interior delas mesmas. Ou seja, sempre que nós pensamos como é que podemos modificar a cidade ou o Estado, nós temos de partir das próprias instituições existentes. Não quer dizer que as aceitemos, que as registemos e avalizemos notarialmente, mas a verdade é que o pensamento abstrato do individualismo liberal cria um método que é distorsor das nossas análises. Vamos imaginar que nós criávamos a cidade perfeita. Não vamos criar a cidade perfeita porque nós já vivemos dentro da cidade. E, portanto, é nesse contexto que nós temos de negociar a inserção das pessoas em redes de relacionamentos e o modo como elas podem ser transformadas. Curiosamente, o final do século foi também um período em que os antropólogos vieram
levaram a cabo uma verdadeira viragem radical do pensamento, ao sublinharem, já com base até em novos dados científicos, a componente social e comunitária do homem. E é assim que até autores ditos pós-modernos começam a recuperar outra vez a ideia de que há comunalidades entre os homens. Aqueles tabus etnológicos das universalidades que tinham ficado vedadas desde o Lévi-Strauss, afinal de contas somos todos completamente diferentes uns dos outros, começaram a ser contestadas numa chave não conservadora, mas progressista. Nós somos muito diferentes, mas a verdade é que temos efetivamente propensões comuns sobre as quais podemos fazer assentar, sem saltar dos factos para as normas, mas podemos fazer assentar algumas exigências de organização e atuação das comunidades. Já estou a demorar muito, mas... Ia-te dizer, 3 minutos. Agilizando este ponto, tenho aqui só mais 3 ou 4 notas, todas elas para perceberem porque é que quando se fala de comunidade não é fácil nós movermos-nos no meio desta selva. É que a isto soma-se a recuperação que se dá do pensamento económico sobre os comuns. Também aqui com uma releitura pela Ostrom do diagnóstico tradicional da tragédia dos comuns. No fundo é como se tentasse mostrar que, a par da tragédia dos comuns, também há uma catástrofe associada à privatização, à enclosure, que quis combater o efeito de comunização. E vai-se ao ponto de advogar uma recuperação da Carta da Floresta, que foi aprovada ao mesmo tempo da Magna Carta, e que ficou completamente esquecida historicamente, quando ela tem uma mensagem poderosa para os nossos dias. Porventura, para lidarmos com alguns dos bens fundamentais para a vida na Terra, é necessário uma reconceptualização radical e, a par dela, uma transformação da nossa relação com o mundo, designadamente em termos jurídicos. De uma maneira mais radical, encerrando este ponto, de uma maneira mais radical, há um conjunto de autores que vão aproveitar a sucessão de crises, sobretudo já no século XXI, do modelo capitalista, para fazer um apelo ao comum, mas agora numa acessão nova. O comum não como um fim, o bem comum, não como um objeto, os bens comuns das pessoas, mas como um sujeito. O comum como uma subjetividade histórica, inorgânica, a multidão, que deveria assumir o sentido pleno do poder constituinte. E, portanto, recuperar para a constitucionalidade uma componente democrática radical, cujo efeito, por exemplo, no plano das cidades, a prazo, podia ser este. À medida que crescem as megalópolis, nós podíamos assistir, ou podemos assistir brevemente, a um fenómeno de emancipação dessas cidades relativamente ao enquadramento estadual. À medida que nós tivermos cidades na África, por exemplo, com 80, 100 milhões de pessoas a viverem nelas, se calhar o espartilho estadual não vai ser suscetível de resistir. E é nesta base que o trabalho que nós temos feito, o trabalho jurídico a fazer, é o de tentar declinar estas várias manifestações do comum, o comum e os comuns, substantivos, a comunicação, a comunização, a comunhão, as comunalidades e as comunidades, e ao mesmo tempo as classificações,
perceber que uma coisa é falar do comum em termos substantivos, outra em termos adjetivos ou adverbiais, em termos subjetivos ou objetivos. Falar do comum como um fundamento, como um regulativo ou como uma matéria constitutiva, um traço característico de uma determinada comunidade. Pensá-lo em termos substanciais ou em termos processuais. E daí a pergunta no final: a energia e a cidade, perante este complexo, são comuns em que sentido? Porque ninguém tem dúvida da importância da energia como recurso, nem do relevo da cidade, até como o horizonte utópico que o homem sempre teve. Eu chamo a atenção aqui para 10 apenas, há autores que identificam 100 e tal ocorrências, 10 designações possíveis para as comunidades energéticas. Como, desculpem lá que isto aqui, vou ver se desvio isto. Como puras formas de geração coletiva e de troca de eletricidade, como comunidades genéricas de criação e consumo, de prosumo, no sentido moderno, como coletivos inscritos no espaço que se organizam do ponto de vista industrial, como meros quarteirões, o que significa ainda uma circunscrição mais pequena, tem imenso curso, e a Natália sabe isso perfeitamente, as chamadas Energy Islands, sobretudo o desenvolvimento de modelos de autogoverno e energético em espaços geográficos muito precisos, quando são pequenas ilhas afastadas, etc. As utilities municipais, modelos financeiros inovadores, basta ver o trabalho que o Montepio já está a fazer em Portugal, a apoiar ou a pretender criar linhas de crédito para apoiar comunidades energéticas em especial. E não quero pegá-los mais, vou passar aqui para terminar. E, portanto, é assim que, desculpem, que chegamos a este tópico, o constitucionalismo das cidades e o constitucionalismo dos comuns. Eu vou reservar, porque trouxe aqui uns elementos, mas vou reservar referências ao constitucionalismo das cidades em pormenor para o debate, se alguém tiver dúvidas. Digo só o seguinte, ele está ligado a um autor, o Han Herschel, que procurou investigar o estatuto constitucional das cidades e averiguar das razões pelas quais ele tem sido silenciado. E concluiu que a tendência constitucional é para obliterar o poder autónomo das cidades. As cidades não têm guarida constitucional. O que têm são outras entidades. As regiões autónomas, os estados, às vezes até comunidades metropolitanas são reconhecidas constitucionalmente, mas a cidade em si parece realmente gerar uma tensão com o Estado por ser um rival do ponto de vista da organização política da sociedade. E o que ele procura saber é justamente até que ponto é que isto poderá subsistir num contexto, como nós sabemos, em que a maior parte do mundo já vive em cidades e se prevê que até 2050 70% da população do mundo viva em meios urbanos. Isto vai implicar, de facto, uma revolução a vários níveis. Depois, se houver dúvidas, eu volto aqui a este ponto. Passo agora para a Mariana, para ela sublinhar de que maneira é que isto do comum, estas referências genéricas ao comum, foram assimiladas pelo direito constitucional e pela constitucionalidade. Ora bem, obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada à doutora Fernanda e à doutora Natália por nos terem convidado. O Luís só me deixou 10 minutos, senão não conseguimos conversar nada, portanto vamos ver se em 10 minutos eu consigo fazer aqui a ponte, no fundo, da doutrina dogmática, que é isso que nos interessa, ou seja, em que é que este cenário do constitucionalismo do comum
pode ajudar a pensar coisas muito mais concretas, como as comunidades de energia, quer no direito nacional, quer a partir do direito da União, que é uma das fontes de impulso agora para isto tudo. Não queria, no entanto, deixar de fazer aqui duas notas muito breves. Uma o Luís já fez, que é esta questão de o constitucionalismo das cidades está a ser pensado a partir da obra do Ran Hirschl. Eu conheço o Ran, tive discussões engraçadas com ele pessoalmente, até que não estão totalmente no livro, e a ideia é muito esta, parte também da ideia de confronto entre aquilo que é a política das cidades e a política nacional. Numa ideia, se nós olharmos, o Ran Hirschl está no Canadá e, portanto, está a olhar para o mundo a partir da América do Norte, é sempre importante nós vermos de onde é que um constitucionalista está a olhar para o mundo, porque isso muda-lhe completamente a perspectiva por vezes, e ele parte muito daquele confronto, não é, que as cidades nos Estados Unidos votam esmagadoramente democrata e o território não citadino vota republicano, com as clivagens que nós conhecemos hoje, e parte daí para uma análise de que isto é também tendencialmente verdade, ou seja, as clivagens políticas entre o espaço urbano e não urbano é também tendencialmente verdade noutros países e noutros territórios, e aliás, eu acho que essa clivagem, eu estudo desigualdades há muito tempo e elas existem, obviamente em Portugal, e toda a gente sabe que elas existem, mas ainda não estão, acho que ainda não estão teorizadas e ainda não saíram enquanto argumento autónomo para o debate político, mas se olharmos para a Espanha e para os movimentos da Espanha vaciada, estão lá todos, e quer dizer, nós chegamos atrasados aos debates, mas algures isto nos baterá também à porta. Portanto, é muito esta ideia de porque é que estas comunidades que claramente são as comunidades relevantes, há uma ideia de que são as comunidades progressistas, embora isto do progressismo tenha muito que se lhe diga, estão sujeitas só aos mecanismos de governação estadual e não podem ter mecanismos autónomos, quando às vezes são, lá está, comunidades de milhões e milhões de pessoas, há países com menos milhões de pessoas, várias destas megapolis de que o Hirschl nos fala. Relativamente ao constitucionalismo do comum, queria ainda chamar a atenção para uma coisa que é, isto não tem, para quem eventualmente queira ir ler coisas, o nosso filão e a nossa orientação, minha e do Luís, não tem absolutamente nada a ver com o constitucionalismo do bem comum do Farmeio, que anda a ser muitíssimo falado, e eu submeti um artigo para publicação e toda a gente me dizia, mas porquê que não cita? Porque não tem nada a ver, é talvez exatamente o oposto, não tem nada a ver com aquilo, e são duas ideias muito diferentes de constitucionalismo. Em termos de dogmática, o que é que interessa no constitucionalismo do comum? Em primeiro lugar, a definição do que é que são os bens comuns, esta ideia de bem comum. O Stefano Rodotà, que o Luís tinha ali num dos slides, trabalha muito isto, chama muito a atenção para o risco da inflação terminológica, ou seja, às tantas é tudo bem comum e quando tudo é, nada é e não conseguimos ter princípios que nos ajudem a definir o que é que são os bens comuns. Há um debate imenso. Eu acho que o debate a propósito das comunidades de energia, do ponto de vista constitucional, pode ser muito útil, porque há pistas, lá está, a jusfundamentalidade ou a ligação a direitos fundamentais. Noutros autores é formulada uma ideia de indispensabilidade, o que eu acho que é muito equivalente. Uma ideia de infungibilidade, não no sentido que não é trocável por dinheiro, porque no nosso modelo quase tudo é trocável por dinheiro, mas quer dizer, quem precisa de energia, não a consegue substituir, eventualmente consegue substituir energia renovável por não renovável, gás por eletricidade ou gasóleo por eletricidade, mas não consegue fazer mais que isto. Portanto, tem uma necessidade específica de energia. No fundo, aqui a tentativa é de estabelecer princípios que nos ajudem a definir e a distinguir os bens comuns dos outros bens. E todo o debate à volta dos bens comuns e do constitucionalismo do comum quer distanciar-se da ideia fundamental que normalmente preside ao debate sobre bens, que é a ideia de propriedade.
a propriedade dos bens, para já a propriedade não tem que ser só a propriedade pública e a propriedade privada, que é a dicotomia em que nós normalmente dividimos as coisas e que é claramente pobre para abarcar uma série de novas realidades. Nisto é engraçado que a Constituição Portuguesa tem uma série de pistas sobre outros tipos de propriedade, que ficaram um bocadinho pelo caminho, não é? Havia ali um projeto político e até ideológico claro e aquilo ficou um bocadinho pelo caminho, mas agora pode valer a pena recuperar aquele debate, não para tentar encaixar à força realidades do século XXI em categorias que estão ali desde 1976, mas para pensar se não haverá aqui novos tipos de propriedade, novos tipos de posse e, sobretudo, para pensar, em primeiro lugar, e para pensar a relação entre o direito público e o direito privado nesta interseção a propósito dos bens comuns e, sobretudo, o que o constitucionalismo do comum quer é falar de como é que se governa este conjunto de bens. E, portanto, quer falar, depois de definidos quais é que são os bens comuns, precisamos de falar, em primeiro lugar, de processos, ou seja, processos de administração, governação, governância, de alguma forma também apelando ao termo europeu. Como é que isto se vai fazer? Quem são os participantes nestes processos de governação e em que termos é que eles se fazem? E, a propósito destes processos, temos então uma série de questões. A primeira questão é, obviamente, a questão da democracia, que é como é que eu governo, e aqui as comunidades de energia podem ser um bom exemplo. Isto tem que ser um governo democrático, deve ser um governo democrático. Em que termos é que a democracia, a ideia de autogoverno, de participação e de transparência entram nas comunidades de energia? Em segundo lugar, a articulação entre estas comunidades em torno de bens comuns e a ideia de acesso. Quem é que acede? São só os participantes na comunidade? Não são? Quem é que acede à comunidade em si mesma? Como é que isto se faz? Em que termos e quais são os princípios? Eu estive a olhar para, principalmente para as normativas europeias a este respeito, porque eu estudo Direito da União Europeia e tenho algum interesse por isto, e achei, pronto, estive a ver essencialmente as comunidades de cidadãos para a energia e as comunidades de energia renovável. Há aqui, toda esta regulação é feita, como o Luís dizia ao princípio, a partir de uma linguagem de mercado e de uma linguagem de consumo, o que é desde logo algo que choca com esta ideia de constitucionalismo do comum, e do debate entre as duas perspectivas sairá certamente alguma coisa de interessante. Por outro lado, é também uma regulação que se faz a partir de uma ideia de mercadorização, e portanto que isto é um bem para entrar num mercado, mas há algumas preocupações ali já latentes, nomeadamente, eu agora estava a tentar, mas não encontro, numa das comunidades, eu acho que era nas de cidadãos para a energia, mas já não tenho a certeza, a ideia de proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, a ideia de não discriminação, portanto, há devagarinho e ali metidos no meio e a partir de uma perspectiva que não é a do constitucionalismo e muito menos do constitucionalismo do comum, mas há, no fundo, ressonâncias de uma série de princípios que são princípios com valor constitucional e que têm ali eco. Não se diz, e por isso é que eu acho que falta muito, há todo um caminho para fazer a nível da regulação das comunidades de energia, não se diz como é que isto se faz. Podemos estar muito preocupados com estas condições de não discriminação numa comunidade de energia, mas a verdade é que não discriminação e a igualdade, sendo uma relação comparativa, não discriminação em relação a quem? Aos outros que estão lá dentro ou à comunidade toda de fora? E qual é essa comunidade? E a vulnerabilidade é a mesma coisa, porque a vulnerabilidade também se afere muitas vezes por comparação, tem que ter ali um elemento de aferição de sou mais ou menos vulnerável em relação a quem. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista do constitucionalismo do comum, há aqui todo um trajeto a fazer a nível dos processos de governação das comunidades de energia.
E é interessante este diálogo entre uma perspectiva mais teorética e uma perspectiva mais prática e dogmática pura de como é que isto se deve fazer. E em terceiro lugar, e para chegar ao constitucionalismo das cidades, a pergunta é: quais é que são as instituições de governo destas comunidades de energia, ou as instituições de governo de quaisquer bens comuns? Podíamos estar a falar da saúde ou do conhecimento / educação, umas vezes é discutido enquanto conhecimento, outras vezes enquanto educação. Há uma série de bens discutidos enquanto bens comuns. Quais é que são as instituições? E isto vai ser uma espécie de democracia direta, as pessoas são membros da comunidade, aderem voluntariamente e depois governam-se todos lá dentro como se isto fosse uma sociedade comercial. É esta a ideia? Ou a ideia, pelo contrário, e numa coisa quase paradoxal de aprofundamento da democracia, ter aqui alguma mediação institucional? Eu acho que tenho muita dificuldade em ver, confesso, e eu até sou mais partidária de mecanismos de autogoverno e democracia direta do que o Luís, que é um institucionalista puro e duro quase, mas tenho muita dificuldade em ver como é que haverá uma governação de comunidades energéticas sem mediação institucional. E então é de perguntar quem é que são estas instituições, quem é que elas são, qual é o papel que têm nesta governação? É um papel de co-governação com a própria comunidade, é um papel de mediação institucional neste governo puro e duro. Acho que há aqui possibilidade de criarmos soluções novas e que se calhar interessantes, de interação entre uma dimensão de autogoverno da comunidade e esta outra noção de mediação institucional. E há uma discussão para fazer sobre a legitimidade e a legitimação democráticas destas instituições que vão entrar no governo das comunidades, aqui das comunidades de energia, mas podiam ser outras. É engraçado, e por fim, para ainda termos 5 minutinhos para perguntas, o salto desta ideia de comunidades e de comunidades enquanto cenário, vamos chamar assim, porque elas depois podem ser muitas outras coisas, de gestão dos bens comuns, desta ideia dos bens comuns, e, portanto, um dos pilares óbvios de construção desta ideia que nós defendemos aqui, de constitucionalismo do comum, e a questão do constitucionalismo das cidades. Porque, de facto, parece-me que várias das cidades, e se calhar não as tais megapólis em que fala o Ran Hirschl, mas até cidades de dimensão mais pequena, poderão ter aqui um papel muito interessante. E para já provavelmente terão a dimensão certa para intervirem como atores nestes novos processos de governação. Depois, porque os representantes das cidades têm, e essa construção está feita, não só a nível nacional como a nível da União Europeia, legitimidade democrática e a ideia de haver esferas de poder local democrático, enfim, regional mais local, isso pode-se discutir, mas já são pormenores, e portanto acho que pode ser uma mediação muito interessante. E depois, até a partir da perspectiva da União Europeia, pela ideia de cooperação transfronteiriça. Portanto, esta ideia do constitucionalismo das cidades pode ser uma maneira interessante de ultrapassar as fronteiras e de criarmos aqui esferas de constitucionalismo do comum que nem são o constitucionalismo da União Europeia, nem são o constitucionalismo nacional. São este constitucionalismo de uma união de cidades transfronteiriças que podem trabalhar a partir desta ideia de bens comuns. E acho que, no fundo, esta é a minha tentativa aqui, muito rápida, em 14 minutos, de tentar dar pistas de como é que saímos deste plano puramente teorético para depois conseguirmos entrar num plano dogmático que dê respostas, porque acho que há aqui muitas respostas ainda para procurar. E é tudo, muito obrigada. Peço desculpa que estava sem voz. Peço desculpa, vou pôr só aqui, porque a Mariana fez uma referência. Este é um excerto da Maria Rosária Marella, que é uma das maiores especialistas em teoria jurídica dos bens comuns, e de um ensaio em particular que se chama O Direito dos Comuns Urbanos, em que ela defende não apenas que é no contexto da cidade que já há mais experiências concretas de gestão comum, como, além do mais, a própria cidade pode ser vista como um espaço
todo ele comum. E esta nota que a Mariana disse é muito importante, porque há aqui, também a propósito das comunidades energéticas, um problema que é compreensivelmente delicado, que é o de saber até que ponto é que pretendemos que elas sejam transformadoras da realidade. E de resto isto é uma questão que atravessa todo o debate ambiental. Se nós estamos perante uma transição que no fundo procure preservar o mais possível o nosso estado de vida, ou se estamos a evoluir para uma necessária alteração dos próprios quadros dentro dos quais organizamos a nossa vida coletiva. E isso é muito, muito interessante, porque no caso das comunidades de energia, a linguagem empregue, como eu dizia, está muito assente ainda na imagem do consumidor. E não impede, obviamente, a privatização e a mercadorização, mesmo que as experiências que estiveram na sua origem fossem claramente alternativas ao modelo do mercado. Mas um pouco como sucede com o terceiro setor, a tendência muitas vezes é para se diluir e ou se publicizar ou se privatizar demasiado. Por outro lado, há uma nota que é muito importante, é que não pode discutir-se esta matéria do comum sem uma referência a uma ideia de justiça social, que no caso em apreço se traduz na ideia de justiça energética. E um dos grandes problemas é justamente o de saber qual é a arquitetura a encontrar para que não sejam grupos sociais privilegiados a ter acesso a este chamado novo luxo da sustentabilidade. O que pode significar que é necessário, como alguns autores já dizem, pensar a justiça energética dentro das comunidades energéticas, para além das comunidades energéticas e entre comunidades energéticas diferentes. Porque, de contrário, pode dar-se um fenómeno de tribalização. Nós podemos ter os condomínios fechados a reunir condições para serem autónomos, a desenvolverem uma atitude que é natural de independência, que até pode ser prejudicial para o cultivo das responsabilidades comunitárias. É? Sempre com o argumento de que até estão a diminuir a pegada ecológica, etc. E, portanto, não se pode pensar que temos aqui o alfa e o ômega para resolver os problemas. Tudo está em saber se isto é só um elemento de uma transformação social mais ampla ou se pretende ser uma resposta muito pontual, sobretudo ao problema da diminuição digamos, da pegada carbónica dos Estados. Espera-se que não seja, né, Luiz? Espero que seja efetivamente uma nova forma de organização dos cidadãos, dos poderes locais e de pequenas e médias empresas para, enfim, realizar valores sensíveis e não apenas conseguir a redução no fim do mês da conta a pagar de eletricidade, né? Mas se me permitem, sim. Até para avançar algumas discussões interessantes aqui, eu vou permitir a Ana Rita Antunes, da Copérnico, que é uma cooperativa de energia renovável daqui de Portugal, que tem levado a efeito... Partilhei um texto deles. Exato, tem levado a efeito, que é o guia prático, né, de comunidades, tem levado a efeito um projeto super interessante de combate à pobreza energética, e muito provavelmente é nesse âmbito, nesse diálogo que a Ana gostaria de participar. Ana, tem a palavra. Olá, boa tarde. Boa Obrigada. Gostei muito deste webinar. Nós de vez em quando esquecemos que antes de utilizarmos as palavras, elas têm um significado antes de tudo. Eu queria talvez dizer, ou como é que eu vejo que este sentido, esta definição de comunidade de energia surgiu neste contexto. As primeiras
as primeiras formas que os cidadãos utilizaram para se juntarem e produzirem a sua própria energia foi no modelo cooperativo, que por si só é um modelo de organização empresarial democrático, não lucrativo, e eu penso que o conceito de cooperativa de energia evoluiu para o conceito de comunidade para integrar outras formas jurídicas possíveis. Por exemplo, nós podemos constituir uma cooperativa, mas também podemos constituir uma associação. E eu penso que é esta evolução que o conceito de cooperativa de energia faz para o conceito de comunidade de energia. Depois, na legislação, que eu penso que foi mencionada pelo menos pela Mariana, diz que falou às comunidades de energia renovável e as comunidades de cidadãos para a energia. Isso advém de duas diretivas europeias diferentes e que, ao contrário do lobby que as cooperativas de energia andaram a fazer, que só queriam uma definição, surgiram as duas, e isso tem muito a ver com o modus operandi de Bruxelas, não é? Que às vezes é baralhar para ficar tudo mais confuso. Mas, portanto, a comunidade de energia renovável será uma comunidade local e as comunidades de cidadãos para a energia será uma comunidade nacional em que podem ter mais tarefas, mais funções, mais responsabilidades. E até transfronteiriças, né? O legislador europeu até abre a possibilidade de comunidades abertas à participação transfronteiriça, essa partilha entre a produção aqui em Portugal, o armazenamento em quem está em Alemanha, uma coisa assim, enfim, para um futuro bastante distante. Como toda a regulação europeia, aquilo é o resultado final da composição de interesses completamente distintos, que não têm nada uns a ver com os outros. E, portanto, no fundo, aquela pergunta que tínhamos há bocado, se isto é uma nova forma de governação ou se é um bocadinho a adaptação a novas necessidades à realidade da energia, mas sem abandonar a linguagem do mercado, quer dizer, é as duas coisas, porque houve certamente participantes na elaboração das diretivas e mesmo do regulamento que queriam umas coisas e outros que queriam outras. E, portanto, isto agora vai ser o que se fizer a partir daí. Isso nota-se, aliás, também nos outros conceitos que são utilizados e que dão enorme plasticidade ao modo como se vai concretizar os conceitos de agregador, os conceitos que estão de quem vai ser o comercializador, etc. Eles não estão todos transparentemente transpostos da maneira como surgiram originariamente na diretiva. A nossa legislação fez escolhas também, mas a própria legislação portuguesa se nota que é claramente dúctil, que não quis regulamentar o que não sabia muito bem como ia resultar. Agora, há uma nota que nós frisamos, isto eu admito que possa parecer que tem uma carga ideológica muito vincada, mas do que se trata é de tentar lançar luz para uma realidade que foi obscurecida pela evolução do mundo. Pode parecer um argumento um pouco tonto deste ponto de vista, mas o mundo realmente é que mudou tanto que, de certa maneira, deslegitimou leituras e interpretações da Constituição e do direito, da constitucionalidade e do direito, que são fundamentais. A nota do comum tinha que ver, de facto, com a criação de formas de vida não sujeitas ao mercado. A Mariana dizia, ela vai ao encontro do pluralismo constitucional, desde logo do ponto de vista da organização económica. Na nossa relação com o mundo, nós criamos instituições completamente diferentes, maneiras de nos relacionarmos distintas, se acedermos aos bens através de uma entidade pública, de uma entidade privada ou do terceiro setor. Isso é uma riqueza, porque todas têm vantagens e desvantagens. Elas não são meramente funcionais
como a teoria da regulação andou a dizer durante anos. Não, o meio, a mediação, é constitutiva, é substancial. A experiência que eu tenho de aceder no setor privado, no setor público ou no setor social é diferente. E aqui a ideia era um pouco esta. Sem querermos, estamos efetivamente ao longo dos anos na Europa a criar uma espécie de simulacro de pluralismo. A pluralidade europeia não é outra coisa senão a diferenciação de mercados. Mas eu acedo à oferta diferenciada sempre com a mesma máscara, a do consumidor de saúde, a do consumidor de educação, a do consumidor de energia, quando a ideia era tentar interromper um pouco a noção de que só podemos aceder, fruir, gozar bens desta maneira. E que é uma coisa, desculpa Luís, e temos que deixar a Ana Rita acabar, que a interrompemos, mas que é uma coisa, aliás, que choca de frente com aquilo que é o nosso património constitucional nacional, que tem uma série de esferas, nomeadamente, lá está, a saúde ou a educação, mas há outras, em que se prevê expressamente a existência da esfera pública, portanto, da mediação pública, do serviço público, e da governação democrática e com participação dos utentes, dos alunos, dos professores, ou seja, com participação dos atores que criam aquele bem comum, ou que o trazem nas mãos, na governação dos seus respectivos setores. E nós nunca fizemos uma reflexão, acho eu, a nível nacional, serena, sem ser um debate sem se transformar num debate entre federalistas e antifederalistas, que é um debate que eu acho muito pouco produtivo, sobre como é que se casam dois projetos constitucionais que são claramente de sinal contrário. Estamos há anos a fingir que não há problema nenhum, e à medida que a integração se faz, e a integração pode e deve ser uma coisa boa, e estas ideias de cooperação transfronteiriça são muito interessantes, eu pelo menos gosto muito delas, mas pergunta-se assim, e onde é que fica a mediação pública, este projeto constitucional de mediação pública, e onde é que fica a gestão democrática? O mercado não é democrático, não se gera com essa forma de democraticidade, pelo menos, e com a mesma forma de participação. E, portanto, estas interrogações estão todas para fazer e podem-se fazer. Este é um bom pretexto das comunidades de energia. Peço desculpa, Ana, continuo. Sim. Eu só queria mesmo terminar. Há dois pontos muito importantes, que é esta legislação, de facto, não indica qual é o caminho ou qual é a forma jurídica para constituir que deverão ter as comunidades de energia para que elas também sejam democráticas, abertas, etc. E isso é uma questão que é fundamental quando um prédio, uma rua, quando um conjunto de cidadãos vão e querem constituir a sua comunidade de energia. Portanto, a forma jurídica, não há caminhos traçados, não há nada que indique aos cidadãos como é que o devem fazer e em que moldes. E depois, mesmo para terminar, de facto é muito importante a questão levantada da justiça social, como também, ou melhor, a justiça energética como justiça social, e aí ainda não conseguimos resolver como é que não deixamos ninguém de fora, embora não haja nenhum tratado europeu, nem nenhuma orientação nacional que diga que não pode ficar ninguém para trás, que é agora a grande frase, não é? Mas eu ainda não percebi como é que não vamos deixar ninguém para trás, de facto. E isso é uma questão bastante importante. Obrigada. Só uma nota, talvez porque estou um bocadinho menos por dentro destas questões das comunidades de energia, mas tenho-me apercebido, de facto, o que a Ana Rita disse é verdade. O nosso legislador deixou uma amplitude, também me parece a mim, para não fechar portas, certo? Portanto, para dar as oportunidades todas possíveis e imaginárias e, portanto, efetivamente, associações, fundações e outras formas jurídicas possíveis e pensáveis. O que vocês estiveram a falar é muito importante, tem a ver com as questões da governação e se tem que haver mediação institucional, se isto é democracia direta, porque não deixa de ser verdade. A minha percepção, eu acho que muita gente está a assistir a estes webinars porque estão a querer constituir comunidades de energia e, de facto,
os passos, não é? E depois as atividades, e depois isto é produção, isto é autoconsumo, eu fui vendo as perguntas que vão sendo colocadas, e como é que nós não deixamos ninguém para trás, porque são em princípio as pessoas que têm mais vulnerabilidades, a pobreza energética, que têm mais dificuldade de se auto-organizar, não é? Portanto, as questões da mediação, alguém perguntava aqui se faz sentido falar em democracia e legitimidade democrática, que é uma questão engraçada, porque estávamos a falar também sobre isto, mas efetivamente parece-me, diria eu, que a ideia é muito interessante, não é? E depois esta divisão, que nós depois somos juristas e somos pequeninos, não é? Comunidades para a energia, não é? Renovável, as comunidades de energia renovável e as comunidades de cidadãos para a energia. E depois a própria Natália mostrou um bocadinho isso aqui na primeira sessão, quando começámos a ler a lei, parece que umas podem fazer uma coisa e outras não podem fazer, e como é que nós distinguimos, e portanto, há efetivamente aqui um caminho grande a percorrer. Eu própria, que entrei nisto um bocadinho para o tema e vou procurando, tenho muita dificuldade, às vezes costumo dizer, nós até somos juristas, estamos habituados a ler leis, a ler os diplomas da União Europeia e temos muita dificuldade, se nos perguntarem, se nos contratarem para ajudar a montar uma comunidade, e a Ana Rita mostrou isso mesmo, será que é por isso que ainda não há nenhuma institucionalmente constituída? Porque na verdade do que eu fui tentando perceber, mesmo a possibilidade dos próprios municípios fazerem parte e instituírem, quer dizer, aparentemente nós fomos visto, há muita gente a dizer nós vamos ser os primeiros, mas ainda não vi nenhum primeiro a chegar, não é? E portanto não deixa de ser curioso perceber, e eu diria, respondendo à Ana Rita, não me parece mal que o legislador tenha dado muitas possibilidades, certo? Portanto não quis fechar portas, agora as portas a percorrer também não são fáceis, não é? E eu acho que as questões, estávamos a falar da justiça, não é? Dos vulneráveis e das desigualdades e da pobreza energética, como é que nós envolvemos esses cidadãos, que serão a partir daqueles que estão mais afastados destas temáticas, não é? Terão mais interesse, mas terão menos capacidade para se auto-organizarem, e se calhar a tal ideia que a Mariana falava há bocadinho de haver uma mediação institucional pode ser importante, não é? Mas só para lançar algumas questões, porque achei muito interessante a vossa abordagem, não é? As abordagens fora da caixa, ou vamos diretamente tratar da questão do ponto de vista muito técnico, ou vamos lá para cima um bocadinho, não é? Para tudo o que está por detrás, e isto de facto dá-nos aqui um mundo de pensarmos como é que isto pode haver esta organização. Mas passava a palavra para, não sei, para a Natália, se alguém tem aqui alguma questão. Queria só chamar a dizer uma coisa que é muito interessante na sequência do que disseram, do que disse a Natália, do que disse a Mariana, do que disse a doutora Ana Rita também, é que há aqui um aspecto do ponto de vista pessoal, mesmo sem falar agora em termos sistémicos, que é muito interessante e que toca diretamente uma das grandes dificuldades da transição ecológica. É que é muito fácil, como é evidente, nós discutirmos que temos de mudar mentalidades, mudar de hábitos, etc. Mas não é ao nível microscópico que as transformações se conseguem operar, não é com a reciclagem individual. É preciso, de facto, criar aqui arquiteturas que induzam bons comportamentos. Mas há um momento em que essas arquiteturas, e é por isso que estes institutos são interessantes, em que precisam também dos atores. Como se costuma dizer da República, não há República sem republicanos. E o grande problema é que esta transformação implica um tipo de participação das próprias pessoas, sem a qual nunca haverá justiça, implica um tipo de participação para a qual nem todos estamos aculturados. Eu lembro sempre uma frase muito célebre do Oscar Wilde, que era um socialista, mas individualista, como nós sabemos, e dizia que o problema do socialismo é que ocupa muito os serões. E é essa grande questão, é que toda a gente é a favor da democracia participativa, mas as pessoas nem sequer querem ir à reunião do condomínio. Portanto, quanto mais participar na discussão da eletricidade do bairro. Portanto, eu não queria ser eu aqui o pessimista, mas a Mariana tem toda a razão. Se isto é assim, depois o que se podem é gerar enormes assimetrias entre os tipos de comunidades, dentro das comunidades, e se não houver aqui uma mediação que garanta que isto é supesado, nós de facto Peço desculpa. Um sistema de pequenas tribos, e não é essa a ideia. De resto, as primeiras experiências, como a doutora Ana Rita dizia, foram cooperativas e naquele sentido até mais inspirador. Pessoas que, na sequência até da luta contra o nuclear, etc., quiseram ganhar independência. Mas também tínhamos as associações de moradores na Constituição e depois foi o que se viu, não é, Luís? É que os povos também não têm todas as mesmas sociedades civis.
e não têm todos a mesma disponibilidade para se dedicarem às questões públicas, para politizarem estas questões. A razão pela qual as soluções mercantis também avançam é porque elas substituem, não é, com o know-how que têm, substituem as dificuldades das pessoas. E nós, de facto, nós não resistimos, tornamos-nos inermes, não é, perante esses avanços. É muito fácil dizer que vamos nós manter o controlo, mas a pergunta é precisamente essa: quando, a que horas do dia é que vamos resolver esses assuntos comuns? Portanto, o que é interessante é abrir-se aqui uma porta em que paulatinamente se pode, de facto, começar a fazer um caminho altamente transformador, não apenas do ponto de vista da energia, mas de como nós efetivamente organizamos a nossa vida nas cidades. E nós vimos, isto já é um lugar comum, mas com a pandemia nós vimos que, apesar de tudo, as cidades resistiram. Certo? Uhum. E que a mediação institucional e o poder local enquanto mecanismo de organização teve um papel importante. Mas a escala local revelou-se importantíssima, mas também mostrou que nós precisamos de viver nas cidades, como um filósofo português que eu gosto muito, André Barata, diz, recuperando os laços entre as pessoas. Nós temos a ideia de que estamos todos ligados e a verdade é que estamos muito desligados uns dos outros. Somos muito dependentes de algumas mediações distantes. Não é? O nosso centro de saúde, em vez de ser gerido comunitariamente, é gerido pela Administração Regional de Saúde, que funciona para cima só. Não é? Presta contas para cima e não tem nenhuma ligação com as pessoas para baixo, para dar um exemplo. E nesse aspecto pode ser aqui... Agora, essa sensibilização cidadã é muito importante. Na verdade, a forma com que eu vejo as comunidades de energia é uma forma, desde logo, de orientação por valores, né? Apesar de elas poderem realizar atividades econômicas e participar no mercado, tal como qualquer outro agente econômico. Mas a forma com que elas participam nesse mercado é uma forma diferente, porque a orientação delas é uma orientação de realização, enfim, última, de valores fundamentais dos seus membros ou titulares de participações sociais das localidades em que elas operam. E depois tem toda a problemática, né, do controle efetivo dessas comunidades, que aqui em Portugal acabou por se perder, né? Porque nas diretivas, como foi por mim avançado na primeira sessão, está lá dito de modo claro que o controle efetivo tem que ser realizado por pessoas singulares, pequenas e médias empresas ou o poder local, mas na transposição da diretiva, o Decreto-Lei 15 de 2022 acabou deixando isso em aberto. E aí, efetivamente, quando você retira o controle efetivo, né, das mãos dos cidadãos, das pequenas e médias empresas ou do poder local, você está a abrir ainda mais essas comunidades a uma comercialização. Elas viraram um grande produto hoje no mercado, né? Em que já há, enfim, empresas que têm lá o seu cadastro de potenciais comunidades, e quem quer entrar numa comunidade se cadastra na empresa, e a empresa faz toda a arquitetura, né, e vende esse produto, e isso acaba não ativando o verdadeiro senso de cidadania e o exercício da cidadania energética, que é um objetivo último e final também da criação dessas novas figuras que são as comunidades de energia. Então, enfim, todas essas questões bastante interessantes e, enfim... Mais uma vez, as empresas de condomínio. Como? Exato. As empresas que passaram a tratar dos condomínios às pessoas e que são uma fonte, têm sido uma fonte importantíssima para os advogados, porque são também um maná em termos de litigiosidade, uma vez que têm uma tendência natural a ir à falência, desaparecer. Eu já agora pedia-vos a quem está a assistir que pudessem fazer aqui, descarregar os documentos que o Luís foi partilhando. Há aqui uma indicação de que terá sido discutido hoje, e partilharam também aqui o link, seria interessante, eu já o guardei para depois espreitar,
de uma SER que terá sido apresentada em funcionamento em Miranda do Douro. Isto é curioso porque depois eu quando digo, porque ando sempre à procura e não encontro nenhuma, alguém me diz sempre que há uma, não é? Está aqui uma indicação, uma SER em funcionamento em Miranda do Douro. Se não me engano, essa da Miranda do Douro, é da Clean Watts. É a da Clean Foi Watts. divulgada durante o webinar da FEUP, que assinou um protocolo com a E-Redes, não deixa de ser curioso, porque foi assinar um protocolo com a E-Redes, não é? Portanto, estamos aqui a falar exatamente nestas dinâmicas. Mas será interessante nós podermos partilhar, já agora pedi a todos vocês para se puderem guardar estas informações que são importantes. Eu não quero cortar a palavra a ninguém, naturalmente, mas nós temos mais ou menos estes webinars de forma a não cansar muitas pessoas, portanto, se alguém quiser continuar, tem que rapidamente no chat dizer para não cortar a palavra, estamos só a aproximar-nos de fim, já estamos aqui quase a 1h30, pronto, o tema é muito interessante, e se alguém quiser colocar mais alguma questão, eu imagino que a Mariana e o Luís estão disponíveis para poder responder, caso contrário, temos aqui mais um mote de reflexão. Eu vou voltar a falar depois com a Natália, porque as pessoas vão perguntando no início, que nós iremos disponibilizar depois também estas gravações do que temos estado a falar aqui, para todos poderem depois ler e voltar a ver com atenção. Há aqui mais uma outra, é o Luís. Luís, tens que parar de partilhar coisas, senão eu nunca mais faço a última gravação. Tinha partilhado só com os anfitriões. Está bem, ok, tudo bem. Por acaso, ok, é mais fácil assim. Pensei por acaso estavas a partilhar só connosco, que estavas a partilhar genericamente, porque tenho aqui... Me enganei-me, não reparei que estava não, só... mas tem que fazer o download, ou então depois nós disponibilizamos a todos. Nós disponibilizamos, pronto, não há problema, nós estamos a... Depois eu vou pedir ao Luís que faça, enfim, o envio de todos os documentos que foram partilhados. Eu guardei aqui também. Apenas uma coisa simples, é só para mostrar. Eu disponibilizo. É só para mostrar o modelo padrão de quem defende, de quem está a defender mais ou menos entusiasticamente estas possibilidades, e de algumas críticas que já começam a surgir, ou pelo menos algumas chamadas de atenção. Há umas que são mais teóricas, há outras que são mais práticas, mas que justamente... Por exemplo, uma coisa que eu tenho notado, uma crítica pelos vistos de todos, é o funcionamento da E-Redes ao longo destes 2 primeiros anos. Não é? Mas isso são aquelas coisas mais pequenas que até depois se pode tentar resolver, porque também é verdade que está toda a gente a tatear um pouco o terreno. O mais importante é depois, de facto, como a Natália dizia, mais a longo prazo, em que é que isto vai dar, em que é que as pessoas vão transformar isto. E a mim, de facto, pesa-me pensar que daqui a uns tempos isto está completamente dominado por 2 ou 3 empresas que, afinal de contas, se substituem às pessoas e, portanto, não é que elas não contribuam, por exemplo, à diminuição da pegada ecológica, mas o que acontece é que essas empresas não vão ter preocupações de sopesar as vantagens que são concedidas aos que participam da comunidade com as externalidades negativas eventualmente para os outros. Não é? E além do mais vão ter a tudo o resto vão ter de somar lucro. Claro, naturalmente. E portanto ele vai ter de vir de algum lado. Bom, então, não havendo aqui mais questões partilhadas no chat, eu agradeço-vos terem estado aqui a partilhar connosco as vossas reflexões e as áreas por onde andam a fazer a investigação, que é sempre interessante percebermos. Agradeço a todos, peço desculpa ao Paulo Coelho, que a certa altura disse para falarmos cada um por sua vez, nós entusiasmámos e começámos a falar uns por cima dos outros. Pronto, Paulo, peço desculpa, nós somos um bocadinho desorganizados, é o entusiasmo da matéria e dos temas que são muito interessantes. Temos na próxima semana o último webinar, que caber-me a mim fazer aqui um bocadinho também uma apresentação de qual é o papel das autarquias locais nestas comunidades de energia, não é? E portanto também fazer aqui alguma reflexão, aliás alguns documentos, há ali um guia prático das comunidades de energia que o Luís partilhou há bocadinho, também estive a ver e também é muito interessante, que nos vai dando experiências e para podermos ver como é que as coisas estão a ser feitas e portanto agradeço mais uma vez a vossa presença. E, sendo assim, vou-me despedir, agradeço também a todos a presença aqui, se puderem enviar também, dá sempre uma orientação, a vossa apresentação de PowerPoint, está bem, porque também nos dá ali indicações para fazermos leituras, está bem? E obrigada a todos por esta tarde, agradeço. E aproveito para, peço desculpa, quanto à apresentação de PowerPoint, nós ainda não enviamos a da segunda sessão, porque também ainda não recebemos, tão logo a recebamos,
iremos encaminhar. Doutora Mariana, por favor. Não, só queria dizer obrigada, foi muito interessante e obrigada por nos terem convidado e obrigada a todos os que ouviram. Obrigada. Boa tarde, então, a todos. Boa tarde. Muito nós. Muito obrigada, doutora Mariana e Luiz, e a todos os presentes. Obrigada, boa tarde.